Vamos ler, meus irmãos, Hebreus capítulo 4, depois de Filemão e antes de Tiago, final da Bíblia. Novo Testamento, carta aos Hebreus, aos judeus convertidos ao cristianismo, ao autor desconhecido. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, dos dias sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi: muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, meu Deus, aqui está a exposição da Tua Palavra, Senhor, a leitura da Tua Palavra. Nós queremos, meu Pai, ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo, a mensagem do céu em nossos corações nesta manhã. Fala, Senhor, pois Teu povo te ouve, em nome de Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor. Versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, Israel recebeu as boas novas, recebeu o Evangelho, mas eles não entraram no repouso, não entraram na terra prometida, porque quando eles ouviram o Evangelho, eles não receberam a palavra de Deus misturado com a fé. Eles ouviram a pregação da palavra de Deus, mas a pregação que eles ouviram não foi acompanhado da fé particular deles. Por isso, meus irmãos, eles foram desobedientes, por isso eles foram incrédulos, e Deus não permitiu, não deixou eles entrarem no repouso, no descanso de Deus. Deus trabalhou, meus irmãos, na criação, no sétimo dia Ele vai descansar, e um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, é a eternidade. Deus não está sujeito ao tempo, aos dias, meses, estações do ano. Deus é infinito e eterno. E Ele prometeu a todos aqueles que ouvirem o Evangelho e obedecer, todos estes vão entrar na terra prometida, todos estes vão receber a promessa, todos estes vão entrar no descanso, no repouso de Deus.
A salvação, meus irmãos, final, subir para o céu, significa que nós vamos descansar de todo o nosso trabalho, de todo o nosso labor aqui nesta vida. Morar com Deus lá no céu, ser salvo, ser arrebatado, ressuscitado e subir com Jesus nos ares, para estar com Deus para sempre, meus irmãos, é repousar, descansar de todos os sofrimentos e aflições que nós passamos aqui. Mas para nós alcançarmos esta promessa, nós temos, meus irmãos, que obedecer o Evangelho. Para entrar no repouso de Deus e descansar para todo sempre, nós temos, meus irmãos, que crer na palavra de Deus. Naquele grande dia nós receberemos o consolo eterno. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Lá só vai haver vida eterna, amor, comunhão, união, paz, alegria, felicidade. Somente coisas boas, né? Então é o descanso de Deus. E Deus dá esse descanso e repouso eterno para todos nós, os que cremos. Mas o escritor, ele disse: eu temo que muitos de vocês já tenham fracassado. Este é o meu medo, esta é a minha preocupação. Eu temo que muitos de vocês já tenham fracassado. Porque se vocês não ouvir a palavra de Deus e não crer, vocês vão ser que nem os israelitas que receberam a palavra e não creram, e por isso não entraram, louvado seja Deus, no repouso de Deus. Muitos ficaram para trás, muitos ficaram para o lado de fora e vão bater na porta: Senhor, Senhor, deixa eu entrar, como a parábola das 10 virgens. E Deus vai dizer: eu não vos conheço, porque elas receberam a palavra, ouviram o Evangelho, mas o ouvir delas não foram acompanhado de fé. Fé para crer, fé para obedecer, fé para ser fiel e perseverar até o fim. E nós também que temos ouvido o Evangelho, nós temos que também ter fé. Se nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas estar no culto, estar ouvindo a palavra de Deus, não tiver sendo acompanhado da nossa fé, então de nada vale. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus, meus irmãos, vai ter esses 2 resultados. Ou a palavra de Deus vai abençoar você, ou a palavra de Deus vai amaldiçoar você. Ou a palavra de Deus vai salvar você, ou a palavra de Deus vai condenar você. Ou a palavra de Deus vai te aprovar, ou a palavra de Deus vai te reprovar. Ou a palavra de Deus vai ficar do seu lado, ou a palavra de Deus vai ficar contra você. Ou a palavra de Deus vai mostrar que você está certo, ou a palavra de Deus vai mostrar que você está errado. É como a espada de 2 gumes, que corta para os 2 lados. Então a palavra de Deus, ela vai produzir esses resultados, e ela vai ter essas 2 versões, esses 2 lados. Ela é mais penetrante do que essa espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. De maneira que, se o coração do homem, se o interior do homem não for afetado, então não vai produzir coisas boas. A palavra de Deus, ou ela vai endurecer você mais ainda, ou ela vai te amolecer. Ou ela vai te quebrantar, ou ela vai te restaurar. É isso que a palavra de Deus faz. Ela não voltará vazia, mas fará tudo o que apraz a Deus. Cumprirá tudo a que foi designada. Quando você vem e ouve a palavra de Deus, você tem 2 escolhas, 2 opções: ou crer ou não crer, ou obedecer ou desobedecer, acreditar ou desacreditar, receber ou não receber, absorver ou não absorver. Você tem uma decisão a ser tomada.
Você tem que fazer uma escolha. Você tem que tomar uma decisão ao ouvir a palavra de Deus. Se você dizer que sim, ela vai te beneficiar. Se você dizer que não, você vai se prejudicar. Se você vier e ouvir as verdades de Deus, e entrar no ouvido e sair pelo outro, e você sair daqui e não obedecer a palavra que você ouviu, e não acreditar na palavra que você ouviu, você só vai sair daqui mais condenado do que você entrou. Mas se você ouviu a palavra de Deus e creu, e passa a praticar esta palavra, então você foi salvo, transformado e liberto por ela. De maneira que nós, pregadores e pastores, temos esta grande preocupação, e nós entendemos que nós estamos pregando, e nós estamos ou salvando, ou condenando mais ainda as pessoas, que não conseguem absorver e receber a palavra da verdade. A palavra de Deus vai vir ao teu encontro, ela vai vir de frente com você, ou você vai ser a favor dela, ou você vai ser contra ela, mas ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Quando a palavra de Deus for direcionada a você, quando Deus falar com você, ou você diz que sim ou diz que não, você recebe ou não recebe, porque no julgamento final, no juízo final, você será julgado de acordo com a luz que você recebeu de Deus, de maneira que a Bíblia ensina que todos serão julgados, mas uns terão julgamentos mais rigorosos do que os outros, porque o julgamento é proporcional à luz que você recebeu, de maneira que quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você ouve a palavra, mais rigoroso, mais duro será o seu juízo. Então se você tem ouvido a palavra, mas tem cuspido, vomitado a palavra, quão terrível será o teu julgamento. E nós podemos pensar, será que é melhor então não ouvir a palavra de Deus? Porque se a gente ouve a palavra de Deus, e isso piora a nossa situação, então é melhor não ouvir. De maneira nenhuma, porque todos serão julgados. Os índios, as tribos, mesmo que eles não tenham sido evangelizados, eles receberam em suas consciências uma revelação de Deus, e pela natureza uma revelação de Deus, e todos serão julgados no nível proporcional ao que Deus se revelou a cada um de nós. Piorou aqueles que vêm para a igreja e ouvem a palavra e a desprezam, e a rejeitam, porque você recebeu muita luz, e não correspondeu proporcionalmente a esta luz que você recebeu. Oh, labasteri, palabanagastei, aleluia, meu Deus. Como, meus irmãos, você acha que você pode entrar na presença de Deus, e Deus falar com você, e você não dá ouvidos? Você escuta, mas não ouve. Você escuta porque você não é surdo, mas o ouvir aqui é um ouvir espiritual, é ouvir a Deus na alma, no espírito, no coração. E você acha que você vai ouvir a palavra de Deus, vai sair daqui, vai desobedecer como se você não tivesse ouvido, como se Ele não tivesse falado com você, e vai ficar por isso mesmo? Não, a palavra de Deus é viva e eficaz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para todo sempre, nem um tio será tirado, até que toda a lei se cumpra. Ou a palavra de Deus vai dar vida, ou ela vai matar. Ou ela vai ressuscitar os mortos, ou ela vai condenar os mortos. Tudo vai depender se o seu ouvir está sendo acompanhado de fé ou não. Deus, na sua soberania, Ele fala com você, mas no livre-arbítrio que Ele te deu, você tem a responsabilidade de misturar o ouvir da palavra com a fé que Ele colocou em você. Se você ouve a palavra e não obedece, é porque você ouviu a palavra sem estar acompanhado e misturado de fé. Então logo você vai desobedecer, e isso vai ser uma credulidade, então você não vai entrar no repouso de Deus, porque esse vai ser o julgamento de Deus. Quem ouve e não obedece porque não teve fé, então é incrédulo. A consequência é não entrar no repouso e no descanso de Deus, porque a palavra de Deus é viva, ela corta para os dois lados,
ou ela te salva, ou ela te condena. Quem crê, será salvo. Mas quem não crê, não vai ser. Já está condenado. Porque na cruz do Calvário, a obra de Deus foi consumida. Foi cumprida. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Porquanto não creu na palavra e no unigênito do Pai. Você que está aqui nesta manhã, ouvindo a palavra de Deus, saiba de uma coisa: se você dizer que sim, se você crê, então você vai obedecer, você vai praticar a palavra de Deus, você vai ser abençoado, você vai ser salvo, você vai então entrar na terra prometida, você então vai tomar posse da promessa do descanso, do repouso eterno. Mas se você sair daqui e desobedecer, como se dizendo, não é a minha hora, não chegou agora, não é o tempo de eu servir a Deus, não é o tempo de eu se converter, sabe de uma coisa, você vai estar mais condenado do que antes, porque você recebeu tanta luz e a rejeitou, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Labasteri, palabanagasteri, pianamanagá, tecanamalabassiribias. Aleluia, grande Deus. Quem a muito foi dado, diz a parábola, muito será cobrado. E aqueles que pouco têm, até o pouco lhe será tirado. Quem recebeu muita sabedoria, muito conhecimento, ouviu muita pregação, ouviu muita exortação, repreensão, ouviu muita teologia, doutrina, o seu julgamento será proporcional a tudo isso. Então, quem muito foi dado, muito será cobrado. Não adianta você falar que o índio, a tribo, o pecador faz isso, faz aquilo. Ele será julgado de acordo com o conhecimento que ele tem. Não adianta você ficar apontando o pecado dos seus irmãos. Mas se ele não tem o conhecimento que você tem, ele está pecando pela ignorância, ele vai ser julgado, mas vai ser proporcional. Ele vai ser julgado de acordo com a ignorância dele. Agora você que sabe que aquilo é pecado, e você fizer, seu julgamento é mais pior, porque você sabia, porque você foi ensinado, porque você aprendeu. O seu julgamento será proporcional, mais rigoroso do que o do seu irmão que não sabia muito da Bíblia, que não sabia muito da doutrina, que é novo convertido, que está começando agora. Não adianta você desejar o juízo, a condenação, a disciplina do seu próximo, sabendo que você sabe mais do que ele, o seu julgamento será pior. Por isso tire a trave do seu olho para tirar o arguilho do seu irmão. Por quê? Porque muitas pessoas pecam por ignorância, porque não sabem que aquilo é pecado, mas se você sabe e você pecar, vai ser pior para você. Por exemplo, se uma pessoa que fez um pecado por ignorância, e você comete o mesmo pecado, mas você sabia, qual julgamento será mais rígido? Os dois cometeram o mesmo pecado, mas um tinha aprendido já a palavra, a doutrina, a teologia, o outro não. Não vos engane, quem sabia, receberá um juízo pior, mais duro, mais rígido, mais pesado do que aquele que não sabia. Os dois serão condenados. Mesmo que foi por ignorância, vai para o inferno. Mas aquele que sabia, vai sofrer mais no inferno do que o outro. Porque Deus não é injusto. A justiça de Deus é justa. A palavra de Deus é apta para discernir os atos e os pensamentos, as intenções e a motivação do coração do homem. Quando eu leio a Bíblia, eu conheço o meu coração. Quando eu leio a Bíblia, à luz da Bíblia, eu vejo em que situação eu estou diante de Deus, como eu estou diante de Deus. Nós usamos a palavra de Deus para ver se as nossas intenções e motivações são boas ou não. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é um instrumento para saber se as nossas obras são corretas ou não. Quem vai mostrar que cada um de nós é crente ou não, é a Bíblia Sagrada. Não é a sua carteirinha, não é a sua denominação. Quem vai mostrar se você é crente ou não, salvo ou não, é a palavra de Deus. Ela vai discernir os seus atos, os seus pensamentos.
Na sua imaginação, você imagina muitas coisas, você pensa muitas coisas, e a palavra de Deus vem para mostrar se os seus pensamentos e imaginações são agradáveis ou não a Deus. Você tem muita coisa carregada em seu coração, que te impulsiona a falar, a fazer muitas coisas, a ouvir e ver muitas coisas. Aquilo que tem no teu coração é a intenção, a motivação que te impulsiona a falar, a fazer, a comer, a beber, a ouvir ou ver alguma coisa. E esta palavra então é que faz a distinção daquilo que está no seu coração. Ela vai distinguir o que é bom e o que é mal dentro do seu coração. Qual é a intenção e motivação que há no seu coração que é boa e qual é que não é boa. A palavra de Deus te aprova ou te reprova. Ela corta para os dois lados. Ela mostra o bem e mostra o mal. Ela aprova o bem e reprova o mal. É espada de dois gumes. Mais penetrante, é mais penetrante do que essa espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no pensamento, na imaginação. A palavra de Deus é viva, é eficaz. As palavras das pessoas, nós escutamos as palavras das pessoas e nós falamos e escutamos, nós conversamos. Mas a palavra de Deus entra no coração, entra no âmago do ser, entra no interior do homem, entra na alma, no espírito. A palavra de Deus atravessa a pele, a carne, o osso, atravessa a matéria, atravessa tudo. Entra na região física e espiritual, no sentimento, na emoção, na consciência, nas vontades, nos desejos, no querer. A palavra de Deus penetra em todas essas coisas. Ela se infiltra em tudo isso. Porque ela é mais penetrante do que essa espada afiada de dois gumes. Por que divisão da alma e do espírito, da medula e das juntas e medulas? Porque ela vai nos dar o discernimento, ela vai fazer a diferenciação, ela vai distinguir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós não podemos fazer. A palavra de Deus serve para isso. Essa é a função da palavra de Deus, convencer você do certo e do errado, do correto, do verdadeiro e do falso. Essa é a função da palavra de Deus. Ela é a verdade que penetra para mostrar, para revelar para nós, para os nossos olhos. E quando a palavra de Deus vem ao encontro, como uma flecha limpa na aljava de Jeová, ele lança a flecha em nosso coração, a seta, ela penetra dentro de nós, essa seta, essa flecha, e aí vai começar a ser revelado a nossa vida, nossos erros e acertos. Só que o ouvir e o receber da palavra de Deus deve ser acompanhado de fé, porque se tiver misturado com fé, a pessoa então vai crer e vai então passar a obedecer, vai se converter do mal e vai escolher o bem. Então ele vai receber uma recompensa, o descanso, o repouso. Mas se a palavra, a flecha, a seta entrar nele e ele não tiver fé, não acreditar, então ele vai desobedecer, vai ser um incrédulo e a recompensa dele será o inferno, não vai entrar no repouso de Deus. E quando você está lendo a Bíblia, ela está aprovando ou reprovando você? Ou você é o hipócrita que lê a Bíblia só para os outros, mas não lê para você? Ou você é um daqueles hipócritas que a palavra de Deus serve para os outros, mas não serve para você? Ou você é daqueles hipócritas fariseus que quando a palavra está me aprovando, opa, glória a Deus, mas quando a palavra está me reprovando, opa, isso aí não é verdade, isso aí é pregador que é salgado, é duro demais. A palavra de Deus, meus irmãos, corta para esse lado e corta para esse lado. Ela atinge quem está ouvindo e atinge quem está pregando. Louvado seja Deus. Ela serve para todos. Ela atinge a todos. O seu coração
foi afetado pela palavra de Deus? A sua alma foi atingida pela palavra de Deus? Você está impactado pela palavra de Deus? Ou você está somente escutando? Não tem fé em você? Esta mensagem está sendo acompanhada de fé ou não? Esta mensagem está misturada com fé ou não? Porque se não tiver fé na palavra de Deus, leva as pessoas a desobedecer, a se tornar incrédulos, e a consequência é não entrar no descanso, no repouso. E Deus jurou: na minha ira não entrarão no meu repouso, não estarão comigo, porque eu falei com eles, mas eles não tiveram fé naquilo que eu falei. Mas a palavra de Deus é viva. Se eles não creram, eles vão sofrer as consequências, e se eles creram, eles vão receber os benefícios. Ela corta para os dois lados. Não é o diabo que lança as pessoas no inferno. Mesmo que o diabo não existisse, eles iriam para o inferno, sozinhos, porque não crê na palavra de Deus, porque não tem fé na palavra de Deus. Não precisa nem da ajuda do diabo para ir para o inferno. O homem no seu pecado, ele vai caminhando direto para o abismo mesmo. Mas Deus fala com eles. Mas se eles não se voltar para a palavra de Deus, eles continuarão indo para o abismo. Mas se eles ouvirem a palavra de Deus, receberão a promessa. Grande Deus. Não há nada encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Com quem temos de tratar? Juízo final, nós vamos tratar dos nossos feitos com Deus. Cada palavra ociosa dita, pensamento, imaginação, obras, o que vemos e ouvimos, tudo, nada passará reto. Deus não faz vista grossa. Tudo está patente e descoberto, não adianta mentir, não adianta esconder. Deus vê tudo. E por Ele ver tudo, a palavra dele então atinge os pensamentos, a imaginação, o coração, tudo. Porque se Ele vê tudo, a palavra de Deus também, quando Ele fala acerca até dos pecados secretos. Até dos pecados ocultos Deus vai falar. Porque o homem não está vendo, nem você às vezes está vendo, mas Deus está vendo. A palavra de Deus então penetra, lá na raiz, lá no início, lá no começo. E você tem que corresponder à palavra de Deus. Você tem que responder à palavra de Deus. Toda ação leva a uma reação. A ação é Deus que está agindo. Toda a primeira ação é de Deus, porque toda honra e glória seja dada a Ele. Toda a primeira ação é de Deus. Deus toma sempre a iniciativa de salvar, de perdoar, de transformar. Mas existe a reação. A reação é a sua responsabilidade. A reação é a sua decisão, a sua escolha. E o que você vai decidir nesta manhã? E o que você vai escolher nesta manhã? Se converter a Deus ou continuar da mesma maneira? Continuar da mesma maneira significa ser incrédulo e desobediente, e o resultado vai ser o inferno. Mas dizer que sim, decidir por Cristo, se converter a Ele, significa crer, significa que você ouvir a palavra com fé. Os resultados serão a promessa do descanso e repouso eterno. A palavra de Deus produz essas duas coisas. A palavra de Deus faz essas duas coisas. Quando a palavra de Deus vem ao seu encontro, ou ela vai agradar você, ou ela vai ofender você. De maneira que qualquer coisa que a gente pregar da Bíblia vai ofender alguns, mas vai abençoar outros. Não adianta você ficar preocupado em agradar as pessoas, procurando o que eu vou pregar, que as pessoas vão gostar. Não se preocupe com a opinião das pessoas, que eles vão achar ou vão pensar. Pregue a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus vem, ou ela vai ofender ainda as pessoas, elas vão ficar mais enraivecidas ainda, ou ela vai quebrantar pessoas, e pessoas vão se humilhar e serão salvas. Grande Deus, glória a Jesus. Quando o apóstolo Paulo ia evangelizar, pregar,
Algumas pessoas maltratavam, batiam e até quase matavam ele, mas muitos também se convertiam. Uns criam e outros não criam. Uns eram salvos e outros não eram salvos. Uns seguiam a Paulo, mas outros iriam bater e espancar Paulo até matar. Deixe os resultados com o Espírito Santo. Pregue a bendita palavra de Deus, porque ela por si só vai dividir o bem e o mal, vai discernir, vai distinguir. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você prega a palavra de Deus, ninguém se converte, ninguém é salvo, ninguém se arrepende. Não pense que a obra de Deus foi à falência. Não pense que a mensagem foi ineficaz. Não pense que você trabalha em vão. Pastor, mas ninguém se converteu, ninguém foi salvo. Realmente, mas então foram condenados. Então a palavra de Deus produziu o resultado esperado. Se não foram salvos, foram condenados. Então a palavra de Deus funcionou. Se não se arrependeram, não se converteram, não se preocupe, a palavra funcionou. Eles foram então condenados se não foram salvos. Então a palavra de Deus funciona. Se as pessoas não querem nenhum compromisso com Deus, não se abatam, não desanimem. A nossa parte é só pregar a palavra. Mas ela é eficaz. Ah, mas eu não ganhei ninguém para Jesus? Não ganhou, mas então os que estavam aí foram condenados, então a palavra de Deus foi eficaz. Só não produziu o resultado que talvez a gente pensava que iria dar, mas o resultado de Deus deu, ou foi salvo ou foi condenado, ou creu ou não creu, ou foi abençoado ou foi amaldiçoado, ou recebeu de bom grado ou foi ofendido. A palavra de Deus é eficaz, funciona perfeitamente, plenamente e completamente ela funciona. Ela é viva, ela produz vida. A palavra de Deus ressuscita os mortos. Por isso, meus irmãos, o nosso temor é que você venha fracassar na fé. O nosso temor, o nosso medo é que você não venha entrar no repouso por falta de fé, por falta de crer, por falta de obedecer. Esta é a promessa de Deus, o descanso, o repouso eterno. Não perca a oportunidade, creia na palavra de Deus. Use a Bíblia, leia a Bíblia contra você. Leia a Bíblia contra você. Leia a Bíblia para você. Em tudo que a Bíblia te aprovar, continue cada dia se aperfeiçoando, se capacitando e melhorando. E naquilo que ela te reprovar, não rasgue da sua Bíblia esse texto. Naquilo que ela te reprovar, não apague com o Reorex, com a borracha, esse texto que te reprova. Naquilo que a Bíblia te reprova, não deixe de ler. Nunca mais vou ler isso, porque isso aqui não, me reprovou. E o homem odeia ser reprovado. Você quer deixar o homem bravo e dizer que ele está errado, que ele está fazendo alguma coisa de errado. O homem fica bravo, hein? Esse texto que aprova você, parabéns, continue orando e jejuando para se manter firme naquilo que Deus te aprova, que a Bíblia te aprova. Mas naquilo que a Bíblia te reprova, se os pregadores pregarem, se o pastor pregar partes da Bíblia que te reprova, dai glória a Deus, aprenda e se converta. Não rejeite, porque Deus está te dando discernimento. Se a palavra de Deus te reprova aqui, você tem grandes chances de se adequar e de se enquadrar na palavra de Deus para entrar no repouso eterno um dia. Porque Deus tem determinado um dia. Que dia? Hoje, agora, já. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Entre no repouso, entre no descanso, receba a promessa, crê em Deus, crê em sua palavra. O que vai ser de você, irmão, irmã? O que vai ser de você, ouvinte da palavra de Deus? Que atitude você vai tomar ao ouvir a palavra de Deus?
Não pense que isso vai ficar barato assim, não. Cada um de nós vai tratar com Deus. Cada um de nós vai ser julgado pela luz que recebeu. E eu não sei se eu oro, Deus, envia a sua luz, a sua verdade. Mas se Deus envia a sua luz, a sua verdade, e eles não creem, eu digo que no Brasil, o povo está pisando em favos de mel. E quando há bonança, quando há demais, há desperdício. As pessoas parecem que estão enjoadas, estão vomitando papuçadas da palavra de Deus, não dão crédito, não valorizam, não temem a palavra de Deus. Porque aqui é um país cristão, temos muitas igrejas, muitos pregadores, é mensagem demais, que as pessoas estão vomitando tanta palavra, estão enjoadas, não querem mais se alimentar, estão pisando em favo de mel. Mas eu digo que cada um de nós seremos julgados pelo conhecimento que recebeu, não escaparemos. Quem escapará desse juízo? Ninguém. Meus irmãos, dê um pão com mortandela para um morador de rua, alguém que mora nas ruas e está passando fome. Vai ser o melhor lanche do mundo. Mas dê um pão com mortandela para alguém que tem dinheiro para comprar todos os McDonald's, os Bob's e qualquer tipo de lanche. Ele vai desprezar o pão com mortandela. E nós temos dado a palavra de Deus, aqui no Brasil, aqui em Aracaju, Sergipe. E as pessoas, por ter a Bíblia, por ter tanta igreja, por ter tanta coisa, gospel, rejeitam a verdade de Deus. É tanto conhecimento que elas não podem absorver, e tudo cai por chão, por terra. Mas eu digo a vocês que isso é muito ruim, meus irmãos, é terrível, porque não entraram no repouso. Se não tiver fé, se não crer, se não receber a palavra de bom grado, a palavra de Deus vai fazer tudo aquilo que lhe apraz. Ou vai amolecer você, vai endurecer você mais ainda. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela produz vida espiritual. Ela produz relacionamento com Deus. Você tem correspondido ao amor de Deus, ouvinte? Você tem correspondido àquilo que Deus tem falado com você? Ou você sai daqui como se ninguém tivesse falado com você? Você nunca viraria as costas para um juiz, ou para alguém muito importante ou que você ama. Mas muitos viraram as costas para Deus, e vão sofrer as consequências, porque a palavra de Deus vai cortar para os dois lados. Na ceifa final, na vindima final, os anjos vão vir fazer a colheita, vão colher o trigo e o joio. A espada do Espírito vai passar na plantação, porque os campos brancos já estão. A espada do Espírito vai passar. Se for no trigo, vai cortar para colocar no celeiro de Deus. Se for no joio, vai cortar para lançar na fornalha de fogo. Nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Oh, maravilha, meu Deus. Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale mais e melhor aos vossos corações. Meus irmãos, quando você faz alguma coisa, você parou para perceber que sentimento há no seu coração quando você vai fazer alguma coisa? Quando você quer fazer alguma coisa, você parou para notar qual a intenção que há no seu coração? Talvez você esteja correto naquilo que você vai fazer, falar ou dar, mas talvez seu coração não está correspondendo a isso. Ele tem intenções erradas, motivações más, e Deus vai julgar não somente as obras, como as intenções do seu coração. Mas você pode se consertar agora, porque a palavra de Deus já mostra isso para nós. Nós somos cegos de nascença, mas a palavra de Deus é luz para os cegos e mostra isso para nós.
Aquelas palavras que você disse ao seu próximo, você disse, mas na verdade eram indiretas. Será que Deus sabe que não foi indiretas que você deu ao seu próximo? Será que você não quis, ao falar aqui, você não quis dizer outra coisa? E eu digo que isso também será apresentado no juízo final. Por isso que a palavra de Deus é o maior instrumento de santificação que você tem. Use a palavra de Deus para purificar todas as tuas motivações, intenções, pensamentos e imaginações. Use a palavra de Deus para purificar e santificar todo o seu testemunho, as suas obras, as suas práticas, as suas atitudes. E veja como você será abençoado. Receberá tantas bênçãos aqui e ainda o repouso eterno, o descanso eterno no final de tudo. Tem alguém nesta manhã que você ouviu a palavra de Deus e você crê de todo o seu coração nesta palavra. Você ainda não é crente, mas hoje você sente que a palavra de Deus está te salvando. Tem alguém que queira aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua alma? Levante a sua mão. Tem alguém que está afastado, desviado do caminho? Nós estamos preocupados porque nós tememos que você não venha entrar no repouso. Mesmo que você diga que ouviu as pregações, ouviu a doutrina, ouviu os ensinamentos, mas se não for acompanhado de fé, e fé faz as pessoas obedecer, então você não vai entrar. Você que está afastado, desviado, volte agora, hoje. É hoje. Se hoje ouvir o tempo determinado para Deus, é hoje. Não é ontem ou amanhã, é hoje, é agora já. Você que está vivendo em pecado, não engane mais a si mesmo. Hoje a palavra de Deus tirou a escama dos seus olhos, o comichão dos seus ouvidos, a máscara do seu rosto. Faça o conserto hoje. Se humilhe hoje. Tem alguém de outro ministério para se unir a esta igreja? Se você tem percebido pelo Espírito Santo que aqui a coisa é séria, grave, solene, e que Deus está preocupado com a sua alma, e nessa igreja nós amamos a sua alma e falamos a verdade, se una conosco hoje. Você que tem a sua religião não teve poder de te libertar do cigarro, do álcool, da prostituição, dos pecados, da imoralidade. Joga essa religião fria e morta, que não tem poder de nada, esses ídolos, esses deuses que você serve, que não serve de nada, porque você continua ainda na escravidão do pecado. E creia nesse Jesus que nós temos pregado, nesta palavra da verdade. Tem alguém nesta manhã? Se não, vamos fazer também a parte dos dízimos, das ofertas e dos votos. Louvado seja Deus. Vamos todos se colocar de pé, quem puder, assim está. Grande Deus, quem não puder, fique assentado. Grande Deus. Como ouvir a palavra de Deus? Existe uma maneira certa de ouvir a palavra de Deus? Sim. Temos que preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. E como nós preparamos o nosso coração? Deixando fluir a fé. Temos que vir para a igreja ouvir a palavra de Deus, já no nosso coração com aquela fé, de estar pronto e preparado e disposto a obedecer tudo aquilo que ela manda. Temos que preparar o coração, porque existe a maneira certa de ouvir. E no mundo de Deus, não se ouve com ouvidos, se ouve com o coração. Nas coisas de Deus não se escuta com os ouvidos, se ouve com os ouvidos do espírito, da alma, do coração. Prepare o seu coração com a fé, misture o seu coração com a fé, e esteja disposto, preparado e pronto para ouvir a palavra de Deus e se converter a ela. Venha pronto e disposto a obedecer tudo aquilo que ela manda. Se você vir com o coração fechado, sem fé, tudo aquilo que você ouvir vai ser só com o ouvido carnal. E logo você não vai obedecer, você não vai estar disposto a absorver a palavra, porque o seu coração está sem fé, está fechado. Ela não vai produzir nada em você de bom, mas grandes prejuízos e consequências vai produzir ruins na sua vida. Amém?